Só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, porque só Ele cuida de nós. Só Ele se entregou naquela cruz como a gente cantou agora. Só Ele teve as feridas por nossa causa. Só Ele entregou a sua vida por nós. Mais ninguém. Por isso nós o adoramos, nós louvamos. E por isso Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa devoção, de toda a nossa dedicação. Porque só Ele nos ama dessa maneira. Amém? Continuar nossa meditação aqui em Tiago. Finalzinho já de Tiago, mas não é a última ainda. Tiago capítulo 5, dos versos 13 ao 18. Vamos ler? Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era humano e frágil, como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua palavra, e pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez parece que Tiago aqui mudou de assunto, mas ele só está continuando. Semana passada a gente viu sobre a paciência, então esperar no Senhor. E aí ele vai continuar esse assunto aqui, é interessante, porque tem uma frase que a gente ouve o tempo todo. Possivelmente você ouviu essa semana, possivelmente você falou essa semana, que é: ore por mim. Quem aqui pediu oração para alguém? Quem pediu? Quem aqui recebeu um pedido de oração? Alguém chegou para você: ore por mim. Então, é uma coisa muito constante, esse pedido de oração. Agora, o que é mais interessante nesse pedido de oração é que, quantas vezes você já pediu oração e nem esperando que alguém realmente orasse? Só porque eu estou passando um problema, ora por mim. E se orar não orou, também tanto faz. E aí, quando a gente recebe o pedido de oração, o que você fala para a pessoa? Lógico que eu vou orar. E aí, a gente ora? E aí vem a outra questão, pediu oração lá, tá? Senhor, o senhor sabe lá, Aquela oração bem... Só para falar que orou, eu não posso, agora não estou mentindo, orei. Senhor, o senhor sabe o problema lá, resolve lá. E, amém. Meio que de uma forma displicente. Por quê? Porque a gente tem, sobre essa questão da necessidade de oração, e esse é o nosso ponto de hoje, Então, o título que eu dei para essa mensagem é Uma Igreja que Ora em Todas as Estações. Então a gente pode pensar de 2 maneiras sobre essa questão da oração. Primeiro é um ceticismo funcional. A oração é bonita, mas ela não muda nada. O que vale mesmo é a medicina, a psicologia, é o tempo que eu gasto para fazer, é o meu empenho. Quem aqui nunca pensou assim? Até posso orar, mas se eu não correr atrás, Deus não vai fazer. Alguém já falou, pensou isso ou ouviu? É uma coisa bem comum. Até peço oração, mas é só tipo um adendo. Só para falar que eu esqueci de Deus, então peço uma oração. Então vamos fazer uma oraçãozinha. E a gente tem a contrapartida disso, que é a magia religiosa. Se eu fizer tudo certinho, o rito certo, usar as palavras certas, o jeito certo, aí Deus fica obrigado a fazer alguma coisa por mim. E é isso que se prega em muitos lugares aí. Não, faça isso desse jeito, segue o passo a passo. Você faz a oração assim, usa essas palavras, compra um negocinho tal, deixa lá em cima do seu móvel, e aí Deus ficou obrigado a fazer alguma coisa por você. Então percebe que nós temos 2 extremos. Primeiro, aquele que, a oração tanto faz, não serve para nada mesmo. O que importa é o que eu faço. E tem o outro extremo. Não, Deus pode fazer, mas tem que seguir os passos certos. Senão Deus não faz. Você tem que seguir o ritual. Então isso é puro paganismo, Então, de um lado você tem o puro ceticismo e do outro lado você tem o puro paganismo.
E Deus não quer nenhum desses para a gente. É isso que Tiago vem falando. Tiago vai rejeitar os dois. Ele vai mandar a gente orar com fé real, com dependência e submissão. E aí, para dar uma introduçãozinha aqui, o Catecismo de Heidelberg, que não é o que a gente está estudando na EBD, mas, né, diz o seguinte, na pergunta 116. A oração é a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. E aí, na pergunta 117, ele vai falar aqui: com certeza Deus ouvirá as nossas orações por causa de Cristo nosso Senhor, conforme Ele nos prometeu. Então, oração não é magia, ela é dependência filial por causa de Cristo. Tudo bem? Mas vamos seguir o texto aqui. Nosso texto começa aqui no verso 13. Se alguém entre vós está aflito, o que a gente tem que fazer? Ore. Se alguém está contente, o que a gente faz? Canta louvores. Né? Então, o aflito aqui é amplo, né? Por isso que Tiago usa essa palavra aflito, que a aflição ela pode ser de diversas maneiras. Então, pode ser um sofrimento, uma provação, pressão, né? Até a própria pressão do mundo com relação à nossa vida cristã. Tudo isso são aflições que a gente passa no mundo. E aí, o que a gente faz diante disso? Ore. Está passando qualquer tipo de sofrimento? Ore. Qualquer tipo de aflição, pressão, situação? Ore. Essa é a solução que Tiago nos apresenta aqui. A gente pode falar que ele é quase um mapa espiritual da nossa vida, né? Quando dói, ore. Mas aí ele continua. Quando você está alegre, o que você vai fazer então? Adore. Ou seja, Tiago vai fazer as nossas... por isso que eu pus aqui a oração em todas as estações da vida. E a oração e a adoração, elas caminham de mãos dadas. Tá? E por isso que Tiago vai falar, você está com um problema? Então você vai buscar Deus. Você está sem problema? Então você agradeça a Deus. Ou seja, Deus tem que estar presente em todas as estações da vida. Não existe um momento da nossa vida em que, agora eu não preciso de Deus. Não, é o tempo todo. Está precisando? Deus é a solução. Deus está cuidando? Então, agradeça a Deus. Tenha um coração de adoração, de louvor o tempo todo com Deus. Então, se eu estou aflito, eu oro. Né? Agora, se eu estou aflito e não oro, o que eu estou dizendo para Deus? Deus não tem nada a ver com isso. Isso é um problema meu e eu tenho que resolver, tenho que dar meus pulos. Se eu não oro na aflição, eu estou dizendo, eu não preciso de Deus, eu resolvo. E isso não é vida de dependência de Deus. E a mesma coisa, aí estou bem, passando está tudo bem, a vida está beleza, não tem problema nenhum na vida, acho que vários de vocês aqui estão assim, né? Sem problema nenhum na vida. E aí o que você faz? Não adora, não agradece a Deus? Você que está dizendo o quê? É mérito meu, Deus não tem nada a ver com isso também. Se não fosse eu, se não fosse o meu trabalho, se não fosse o meu empenho, se não fossem as minhas habilidades, o meu talento, né, as minhas características, Deus não vai fazer nada. Ou seja, é mérito meu. Então, se eu estou com um problema, eu tenho que correr atrás. Ou seja, sou eu. Se está tudo bem, é por minha causa. E Deus é só um apêndice da vida, né? É só um negócio Deus é importante lá no domingo, na hora que eu vou cantar lá na igreja. Mas acabou aí, né? Na semana sou eu que estou ralando. Deus não tem nada a ver com isso. Então a gente percebe que a falta de oração e a falta da adoração é uma tentativa de independência de Deus. E a independência de Deus é a raiz do pecado. Foi isso que Adão e Eva fizeram lá. Deus falou lá, mas Deus não sabe direito das coisas, né? Eu sei das minhas necessidades, eu sei daquilo que eu quero, eu me conheço. Deus não me conhece tanto assim. Então, essa é a raiz de todo o pecado. Então, Tiago está ensinando a igreja a manter Deus no centro da vida, seja no pico ou seja no vale. Deus tem que estar presente em todo momento da nossa vida. Amém? E aí ele vai dar uma aprofundada no assunto. No verso 14 ele começa: se alguém de vós está doente, chame os presbíteros da igreja. Isso aqui é muito interessante, né? Que ele põe que a iniciativa é de quem? De quem a iniciativa? Daquele que está sofrendo. Quantos de nós já passam por um problema? Mas ninguém nem veio orar por mim. Você foi pedir? Você foi chamar?
Ou está esperando que a pessoa simplesmente adivinhe seu problema? Ah, mas Deus revela. Tá, mas o Tiago ensina a gente a pedir. Por quê? O pedido, ele demonstra o quê? Humildade. Você chegar para alguém e falar, eu estou com problemas, ore por mim. Isso é humildade. A gente não quer fazer isso. É ou não é? A gente quer mostrar para todo mundo que a gente está por cima, né? A semana passada, eu fui tocar numa peça de teatro. E tem uma cena lá da peça que me chamou a atenção exatamente por isso. Que um dos personagens lá, ele está na questão do trabalho lá. E aí ele meio que ele se rebela, né, contra o trabalho. E ele começa uma fala muito interessante. Ele fala, não conheço ninguém que é sofredor, só eu. Parece que só eu sofro na vida. Porque todo mundo com quem conversa só conta vantagens. E quantos de nós a gente não conhece que é assim? Você vai conversar com a pessoa e a pessoa só conta vantagens. Não, porque eu estou fazendo isso, está acontecendo aquilo. Aí você começa a pensar, nossa, minha vida realmente está uma porcaria, né? Só eu não me dou bem na vida. Todo mundo que eu conheço está sucesso, está ganhando dinheiro, está se dando bem. Só eu estou na pior? Quem aqui já se sentiu assim, conversando com as pessoas? Porque as pessoas não querem mostrar suas fraquezas, elas querem mostrar que elas estão bem. Então eu vou pegar os meus pontos fortes e vou falar, não, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo lá, e aí as minhas necessidades eu quero esconder. Então isso mostra o nosso orgulho. Então chegar para alguém, para os presbíteros da igreja, para a pessoa falar, eu estou com problemas, ore por mim, é mostrar que eu sou deficiente, que eu não estou no controle da situação, que eu preciso de ajuda. E a gente não quer isso. Então, por isso que o Tiago começa aqui, tá doente? Chame os presbíteros da igreja. Então, vai procurar, mostra a sua necessidade, mostra a sua fraqueza. Isso é humildade. Porque quando a gente está, não é diante das pessoas, é diante de Deus. É mostrar, e a gente está numa comunidade de fé, né? Por isso a questão aqui toda é para a igreja. O Tiago não está falando só individualmente, ele está falando dentro do contexto da igreja. Nós somos uma comunidade de fé, um só corpo, a gente vem falando disso muito. E por que eu vou querer me mostrar mais forte do que os meus irmãos? Isso é por orgulho. E aí, então isso é um ato, chamar os presbíteros quando a gente está doente, passando por uma dificuldade, é um ato de humildade e também um ato de fé. Porque a gente está colocando a nossa expectativa em algo externo a nós. Não está na gente. Quando a gente chega para alguém, eu preciso de oração porque a situação está fora de controle. Eu não tenho controle sobre a situação. É dizer, eu não tenho controle sobre a situação. Eu preciso de uma intervenção. Então é uma atitude de humildade e um ato de fé ao mesmo tempo. É falando, eu preciso que Deus intervenha na minha situação. E aí é interessante que ele chama os presbíteros, né? Ele poderia usar aqui, chama as outras pessoas da igreja, os outros irmãos. Por que Tiago vai trabalhar essa questão dos presbíteros? A gente já tem estudado aqui, a gente sabe que a liderança da igreja, os presbíteros, eles não têm uma unção superior. A oração do presbítero é mais forte? Não. Por que então que Tiago faz isso? Né? Tem a ver com esse aspecto comunitário e ao mesmo tempo de honra às pessoas que estão liderando a igreja, que estão na liderança, não porque a oração deles é mais forte, mais poderosa, eles têm mais comunhão com Deus, mas simplesmente por uma relação da própria comunidade de fé. Né? É crer que Deus colocou essa liderança espiritual sobre a nossa vida, então se colocar debaixo, é um ato de humildade à própria liderança. Tiago aqui não está falando, os presbíteros têm o poder da oração. Não, ele está falando, se coloca debaixo. Isso é humildade também. Percebe que Tiago vem trabalhando essa questão de humildade de vários aspectos. Pedir oração e pedir oração para os presbíteros da igreja. Falando, o Senhor colocou eles sobre a minha vida, de alguma maneira. Não são super-homens, não são super espirituais, não tem a oração super poderosa. Mas Deus colocou para liderar a minha vida. Então eu me coloco debaixo dessa liderança. Tá? E aí tem a ver também com o outro lado, dos próprios presbíteros, que se colocam à disposição para o cuidado do povo. Quer dizer, a pessoa, você chegar ao presbítero, preciso de oração. Não tenho tempo para isso não. Tem outras coisas para cuidar.
Mas percebe como o negócio começa a ficar esquisito? Mas não, é uma questão de comunidade. O necessitado, o enfermo, chega para o presbítero e fala: estou precisando de oração, estou doente, estou qualquer coisa. E eu digo: vamos orar, eu vou cuidar de você. Eu vou mostrar o cuidado, eu sou representante, né, pensando dessa maneira, não como o intermediário. Não existe mediador entre Deus e os homens, só um, que é Jesus. Então o presbítero não é um mediador entre Deus e os homens, mas é um representante que Deus colocou sobre a igreja para cuidar do povo. É isso que a gente tem estudado bastante sobre isso, né? Deus levanta pastores, presbíteros, apóstolos para quê? Para a capacitação da igreja, para o cuidado da igreja, para deixar a igreja apta para o ministério. Então existe uma questão aí da liderança da igreja. E aí então é o cuidado, ele vai representar o cuidado de Deus sobre o rebanho. E aí Tiago continua, então, e aí o que o presbítero vai fazer? Orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Tá? Então o verbo principal aí da questão é o orar. Mas Tiago vai trabalhar essa questão do óleo, que já trouxe muita controvérsia dentro da igreja. Tá? Então, vários comentaristas, teólogos, intérpretes das Escrituras, eles vão trabalhar essa questão da questão do óleo simplesmente como um cuidado medicinal, muito comum do mundo antigo. Porque no mundo antigo a gente não tinha os medicamentos que a gente tem hoje, tudo era com óleo. Tá? Então, muitos acreditam que Tiago está falando só desse cuidado. Então o pastor, além da oração, ele vai trabalhar um cuidado mesmo, até medicinal que seja. Mas, né, a gente vê aqui de uma forma um pouco mais profunda também, que a gente pode ver como um ato físico que Deus usa, como um símbolo da ação dele, uma separação dele daquela situação. Tá? É um cuidado de Deus, né? E a gente precisa entender. Então a gente pode pensar desses dois aspectos. É só um cuidado medicinal que a gente sabe que talvez o óleo hoje não faria nada, dependendo da situação. Mas por que Deus usa isso? É um símbolo. É um símbolo da nossa fé. É um símbolo que Deus usa para a gente demonstrar a nossa fé em Deus e representar o cuidado de Deus sobre nós. Tá? Então a gente precisa entender, o óleo não é mágico. Não adianta, vou comprar um vidrinho de óleo e deixar lá em casa. Não é assim que funciona. Senão a gente está entrando naquele primeiro ponto. Segue o ritual certinho que Deus é obrigado a te curar. Então tem que ser ungido com óleo, senão Deus não cura. É assim que funciona? Não. Porque o que cura, como o próprio Deus diz, a oração da fé. É crer que o Senhor é poderoso. Mas a unção com óleo é um símbolo dessa ação de Deus. Então, o presbítero, como alguém que está na liderança, ele unge um enfermo com óleo, mostrando que isso é uma representação que Deus está cuidando de você. Percebe a diferença? Né? Então, não é tratar o óleo ou a própria oração do presbítero como um ato mágico, mas sim como uma demonstração do cuidado de Deus e que ele está, sim, tocando aquela pessoa com o poder de Deus. Amém? Então, é um ato físico, porque ele é corporal. Isso é muito interessante. Quando você recebe a unção, geralmente a unção é na testa, você sente. Percebe que não é uma coisa abstrata? E por que Deus age dessa maneira? Da mesma forma que a gente participa da ceia. Tem poder no pãozinho? Não. Tem poder no suquinho de uva? Não. Quando você desce nas águas do batismo, tem poder naquela água? A água especial? Não. E por que Deus usa esses símbolos? São atos físicos, corpóreos, que a gente sente no nosso corpo. Você sente a água, você fica molhado. Certo? Ninguém sai do batismo sequinho, né? Vai sair molhado. Quando você come o pão pode ser pequeno, mas você sente o gosto. O suco é pequenininho, mas você sente o gosto, né? Então, é um ato físico que você sente da mesma forma que você sente a unção com óleo. Tá? A ação da consagração e do cuidado de Deus, que acompanha a oração. Tá? A oração, ela pode, né, na nossa perspectiva, ser abstrata, mas o toque físico com óleo não é abstrato. Tudo bem? Deu para entender aí? E aí, já continua no verso 15. E é o que acontece? A oração da fé salvará o doente e o Senhor
o levantará. Então a gente vê que o ponto que Tiago reforça aí é que quem faz efeito? O óleo? Não, a oração. O óleo é um símbolo físico de que Deus está cuidando. E de que a igreja está cuidando, os presbíteros estão cuidando do povo. Mas a oração da fé é que vai salvar o doente e o levantará. Então aqui o texto vai falar de cura real, de salvação, né? Tanto o salvará quanto o levantará cabem nessa linguagem de restauração física. Então a gente crê que Deus cura. Amém? Deus cura. A gente já tem tantos relatos, né, na nossa igreja, na história da nossa vida, e que a gente pode pegar, Deus fazia lá no Antigo Testamento, Deus fazia lá no Novo Testamento. Não, Ele continua fazendo. Porque Deus não muda. Amém? Deus é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. A gente pode até, e existe esse questionamento, mas parece que Deus não faz a mesma coisa que fazia naquela época. Deus age do jeito que Ele quiser, certo? Deus é obrigado a nos curar? Não, não é isso que o texto está dizendo, né? Mas está dizendo que Deus cura. Você fala, peça oração e a oração da fé vai curar o doente. Então Tiago, ele está demonstrando que ele tem fé na cura. Ele não está dando uma fórmula mágica de que não, vai ser feito independente de qualquer coisa, mas ele está falando que Deus cura. E ele fala dessa oração da fé, e essa oração da fé também a gente não pode colocar como arrogância. Sabe, colocar Deus na parede, Deus, estou orando, então agora o Senhor está obrigado a me curar. Orei, fui ungido, agora não tem saída, Deus. Tem que me curar. Isso é arrogância. Isso não combina com a humildade que Tiago está falando desde o início, de se colocar diante de Deus. A oração da fé é, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. E eu confio na tua cura. Percebe a diferença? Não é chegar lá, Senhor, o presbítero orou, me ungiu com óleo agora, não tem saída. Então, faz logo, hein? Percebe a postura como muda? Falou, mas Senhor, eu estou necessitado. Recebi a oração, a unção com óleo, eu espero em Ti. No tempo que o Senhor quiser fazer, da forma como o Senhor quiser fazer, eu confio na Tua ação. Tá? E aí a gente pode juntar isso com o que a gente estudou lá no capítulo 4, né? Se o Senhor quiser, lembra? Lá o contexto era um pouco outro, né? Dos nossos planos, mas cabe aqui também. Cabe ou não cabe? Senhor, eu estou enfermo, recebi a oração. Se o Senhor quiser, o Senhor me cura. A gente coloca toda a nossa dependência nele, inclusive dele fazer ou não fazer, porque a gente sabe que ele tem os planos dele, não são os nossos planos. A gente sabe as nossas dificuldades e necessidades, mas o Senhor tem os planos dele. E a semana passada a gente cantou essa música, né? E eu lembrei dela de novo enquanto estudava aqui, né? Que a gente cantou aquela música do Asaf, né? Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso, és um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Por isso, venho a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos. E a segunda estrofe, né? Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano, tem os Teus caminhos e tem os Teus próprios planos. E o que eu faço? Venho a cada dia cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos. Então a gente chega diante de Deus, sabendo Ele é um Pai amoroso e todo-poderoso. Mas ao mesmo tempo Ele é soberano, Ele tem os caminhos dEle e faz o que Ele quiser. Não é a gente que determina o que Deus faz ou não, é Ele. Então, a oração da fé é essa dependência de Deus, sabendo, Deus é amoroso, Deus é poderoso, mas Ele tem os caminhos dEle. Eu me coloco nas mãos dEle. E Ele faz da forma como Ele quiser. Ele pode curar instantaneamente, Ele pode curar gradativamente, como Ele pode não curar. Então Deus não me ama. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com planos de Deus. Deus tem um plano para cada um. A minha história não é a sua história não é a minha história, e ponto. Deus tem um plano individual para cada pessoa. E sempre a gente tem que pensar, mas então Deus tem um plano ruim para mim? A gente vai lembrar do que Ele falou. O Senhor só tem planos de paz, de bem, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente tem que se apoiar
né, nesses vários textos da Bíblia para a gente se manter firme. Deus está no controle, Deus é um Deus amoroso, todo-poderoso e que tem planos perfeitos para cada um de nós, que nem sempre é o que a gente espera que seja, mas é o plano perfeito. Amém? E aí, então, quando a gente pensa nessa oração, não é que Deus tem que fazer. Deus pode fazer e nós nos rendemos a Ele. Tá? E aí ele continua, né? E se houver cometido pecados, será perdoado. É interessante como o Tiago junta aqui a questão da enfermidade com o pecado. Mas ele fala, tem um se muito importante. Porque existe muito essa ideia. Ah, você está passando problema? Você está em pecado. Já ouviu isso, né? Alguém já falou isso para você? Ah, você está doente? Ih, pecou, hein? Ih, está passando problema financeiro? Ih, pecou, hein? O que o Tiago está falando aqui? Pode ser que essa doença, esse seu problema, tenha a raiz do pecado. Então, por isso mas ele põe um grande se. E se houver pecado? É claro que a gente sabe que nós pecamos todos os dias. Mas nem sempre as nossas aflições são decorrência do nosso pecado. Pode ser, como pode não ser. E é isso que o Tiago está mostrando. E aí que o Tiago está falando? Se o nosso problema tiver a raiz do pecado, ele será perdoado. Por isso, peça a oração ao presbítero, e o presbítero vai ungir com óleo, e a oração da fé curará o doente, o levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Então a gente vê aqui o cuidado de Deus, tanto do aspecto físico, como do aspecto espiritual. A gente se colocar diante de Deus em humildade, Ele vai curar todas as áreas da nossa vida, seja ela a física, seja a espiritual. Percebe? E aqui a gente tem que então ter muito esse cuidado, né, para nunca automaticamente associar doenças e aflições a pecado. Mas também não falar, tá, não tem nada a ver com isso. A gente tem que buscar em Deus, tá? Então, duas coisas que a gente precisa fazer: não culpar automaticamente o doente, ou a gente mesmo, que pode estar doente, ou não expulsar Deus do quarto, do leito, né? Falar, não, Deus não tem nada a ver com isso, pecado não tem nada a ver com isso, né? Isso é uma coisa que acontece naturalmente, e nem Deus, nem meu pecado tem alguma coisa a ver com isso. Então a gente não pode excluir as duas coisas. Pode ser pecado, pode não ser pecado. O que é mais importante? Deus é suficientemente Deus para curar o nosso corpo e para perdoar os nossos pecados. Ele é Deus. Isso que Jesus demonstrou tão fortemente no ministério dele. Ele fez muitas curas diversas, de cegos, coxos, leprosos, diversas doenças. E ele curou pecados, perdoou pecados. E é interessante porque a grande crítica a Jesus nem era quando ele curava os doentes, mas quando ele chegou para aquele homem que era paralítico, lembra? Que os amigos descem ele do teto da casa. Então qual que é o problema dele? Ele não andava. E o que Jesus chega para ele? Perdoados estão os seus pecados. Pega a tua cama e levanta e anda. Então Jesus, ele é Deus. Ele identificou na hora o problema daquele homem. Daquele homem, o problema era pecado. Então Jesus, antes de falar dele não andar, fala dos pecados. Perdoados são os seus pecados. Levanta e anda. Pega a tua cama e vaza. Pode andar. E aí todo mundo ficou, quem é esse que perdoa pecados? E é interessante, se fosse no nosso caso aqui, vendo essa situação bem, desce um cara aqui, e está Jesus aqui, e fala isso para ele: perdoa só os pecados, levanta e anda. E o cara sai subindo aquela escada, e fala: olha, o homem que não andava, saiu andando, subiu aquelas escadas. Mas na época de Jesus, qual foi a grande admiração? Quem é esse que perdoa pecados? E esse é o nosso Deus, é o Deus que perdoa pecados. Então, a gente pode ser, como eu falei, pode ser que Deus não cure a nossa enfermidade, mas uma coisa é garantida: Ele perdoa os nossos pecados, porque isso Ele prometeu, que Ele perdoa os pecados. A gente pode até morrer doente, mas
A gente não morre com os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Amém? Porque Cristo derramou o seu sangue por causa dos nossos pecados. Amém? E aí, Tiago vai continuar aqui na questão dos pecados, no verso 16. Ele faz um portanto aqui, né? Fala, então, a oração da fé curará o doente, ele se levantará, e se houver pecado, será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. De repente parece de novo que Tiago está mudando um pouquinho de assunto, mas a gente percebe que ele continua no mesmo assunto. E ele vai de novo trazer essa questão da humildade. Confessai os vossos pecados uns aos outros. E aí, é fácil confessar o pecado para o seu irmão? Não, que a gente tem que mostrar que a gente é fraco, que a gente errou, que a gente é falho. O que a gente gosta de mostrar? Eu não peco não, eu sou um super crente. Não, e Tiago está falando, se você está em pecado, né, confessai os vossos pecados. Porque isso é fato. A gente tem falado isso o tempo todo. Nós pecamos, é ou não é? Alguém aqui não peca? Então você tem pecado para confessar, não tem? Então confessai os vossos pecados uns aos outros, para serem curados. Né? E isso que é interessante, e orai uns pelos outros, para serem curados. Então mostra que o confessar, né, ele não é o suficiente. Só chegar, irmão, pequei, eu estou fazendo isso. Mas aí o irmão vai fazer o quê? Vai orar por nós. Percebe que a oração, ela é o caminho constante da igreja. Tá aflito? Ore. Tá bem? Adore. Tá pecando? Ore. Busca oração. A igreja ora uns pelos outros. Os presbíteros oram, os irmãos, e aqui percebe que ele não fala de novo dos presbíteros. Então aqui já ele mostra uma dimensão comunitária. Então tira um pouco aquela ideia, né, que a gente tem de a confissão é lá dentro do confessionário para alguém específico, que aí ele vai dar as direções do que a gente tem que fazer para ser perdoado. Não é assim que funciona na igreja romana? Então você vai lá, entra dentro do confessionário, né? Fica aquela telinha, né? Ele faz de conta que não sabe quem é que está confessando, mas sabe, né? Aí fala, fiz isso, fiz aquilo. Tá, então agora você faz 2 orações disso, 3 daquilo e tá beleza. 2 Pai Nosso, 3 Ave Maria e tá perdoado. E aqui Tiago vai mostrar que é uma questão mais comunitária. É chegar, mostrar a nossa fraqueza, nosso pecado. Irmão, estou passando por isso, estou caindo nisso. E o que o irmão vai fazer? Fofoca. Não, ele vai orar. Percebe como aí ele vai Tiago vai mostrar, sem falar, mas ele vai mostrar que a função da igreja, quando percebe o pecado, ou alguém confessa os seus pecados, é cuidado, oração. Não é em fazer fofoca. Não é chegar, irmão, você viu o que está passando? Só quero pedir oração, hein? Mas aquele irmão faz isso, aquilo. Não sei não, hein? E não sei se está a ponto a ser restaurado não, hein? Pelo que eu percebi, acho que não. Não é? Quem já viu isso? Que a gente acaba... Aquela ideia de cada conto aumenta um ponto, né? Então o irmão chega para nós, confessa seus pecados, a gente chega para o próximo, para o outro irmão, aquele irmão está passando por isso, e eu acho que ele nem vai ser livre disso não, hein? O negócio está feio. Aí esse chega para o outro, chega para o pastor, já chega até no pastor, pastor, aquele irmão, ouvi que ele está fazendo isso, aquilo, está querendo sair da igreja. E percebe como a coisa vai? E vai ganhando uma dimensão que não existe. Por quê? Porque o cuidado deixou de existir. E nós, como igreja, nós precisamos cuidar uns dos outros. Então, se alguém chegou para a gente e confessou os pecados, a gente vai orar. Não é para sair contando para todo mundo, não é para sair espalhando. É orar e cuidar, né? É chegar e acompanhar a vida do seu irmão. Você chegar no outro dia, sei lá, na outra semana, e irmão, como está aquela situação? Venceu? Estou orando. Estou aqui com você para te ajudar nisso. Se precisar da minha ajuda, estou junto. Isso serve para qualquer área da nossa vida, né? Eu lembro que uma vez, quando eu estava lá em Belo Horizonte, e eles, na igreja lá, eles resolveram criar um sistema assim, de ajuda, né? Isso para qualquer coisa da vida. Seja a dificuldade, seja pecado, seja até coisas corriqueiras da vida. Aí tinha um irmão lá que ele
Ele falou, eu queria praticar exercícios físicos e eu não tenho força. Eu sei que eu preciso, meu médico já falou que eu preciso, mas eu queria uma ajuda disso. Aí um cara falou, tá. Ele sabia, eu sei onde você mora, amanhã às 6 horas eu estou tocando sua campainha. Para quê? Para a gente ir e fazer caminhada. Ah, mas quero te ajudar. E 6 horas da manhã, no dia seguinte, o cara estava lá para ajudar o outro a fazer caminhada. Mas sabe que é uma coisa, parece que não tem nada de espiritual nisso. Mas o que é isso? Cuidado. E aí ele ia lá todo dia na casa daquele irmão para fazer ele fazer caminhada. Cuidado. Percebe? É um ato físico. É cuidado com a saúde daquele irmão. A oração acontece. E existe esse cuidado também. Não vai falar, irmão, estou orando agora. Já fiz a minha parte, orei. É o cuidado, é o acompanhamento, seja a necessidade que for. E aí ele fala, então, ore uns pelos outros, cuide uns pelos outros para serem curados. E aqui, como eu já falei antes, pode ser uma cura imediata, pode ser uma cura gradual, ou pode ser apenas o nosso cuidado com o irmão. E tudo isso faz parte. E esse curado, ele pode ser a restauração física, pode ser a restauração do pecado, e às vezes pode ser uma restauração emocional. Concorda? Quantas vezes você já está passando por uma dificuldade, e aí você tem alguém caminhando com você e te ajudando, e às vezes a situação nem resolveu, mas só daquela pessoa estar cuidando de você e te ajudando, não muda a situação? Parece que tudo fica mais leve. A situação não mudou, mas só o fato de ter aquele cuidado já deixa a situação mais leve. Então, esse curado ele pode ter várias perspectivas. E isso é importante, que a gente se cuide uns dos outros, orando e tendo essa humildade para a gente receber essa cura. Principalmente quando a gente pensa no pecado, o pecado ele adoece por dentro e por fora. Nem sempre por fora, mas por dentro sempre. Então, o cuidado e a cura sempre vai acontecer. E aí, Tiago põe uma frase bem interessante aí. A súplica de um justo é muito eficaz. Então, ele fala, ele põe uma garantia aí. Não a garantia da cura total, mas ele fala da eficácia. Vai gerar efeito. Algum efeito sempre vai gerar. A nossa oração sempre surte efeito. Não existe uma oração que não surte efeito nenhum. Porque senão, não faria sentido Deus instituir a oração para nós, se a oração não fizesse sentido. Falou aí que Deus pode ou não curar, então a oração não vai fazer muito sentido. Faz. A nossa oração e a nossa dependência da oração mostra a nossa humildade e a confiança em Deus. E como eu mostrei, o cuidado e a oração sempre vai surtir algum efeito, mesmo que não seja a cura total de um mal físico. Mas a oração traz resultado. Amém? Porque a súplica de um justo é muito eficaz. E quando fala justo aqui, fala, mas será que eu sou justo o suficiente para orar? Esse justo não tem a ver com super crente, não tem a ver com uma justiça super, mas é aquele que é justificado pelos méritos de Cristo. Todos nós. Todos nós fomos justificados por Cristo. Então, todos nós temos o mesmo nível de justiça. Não é aquilo que a gente faz, é aquilo que Cristo fez. Então, nós somos a comunidade dos santos, dos justos. Então, quando o Tiago fala aqui, a súplica de um justo, ele está falando de quem? É do pastor, né? Porque só o pastor é justo. Não, é de cada um de nós. Todos nós que fomos justificados pela obra maravilhosa de Cristo. Igualmente, ninguém ganhou uma dose extra de justificação. Não tem isso. A medida é igual para todo mundo. E é uma medida exata da justificação. É a medida que justifica toda a nossa iniquidade, sem exceção. Tá? E aí, de novo, fazendo um paralelo com a teologia romana, porque eles acreditam que realmente, Cristo dá uma dose de justiça para você. Mas se você não fizer tudo certinho, quando chegar o fim da sua vida, Deus vai pegar, fazer a conta e falar, você não alcançou a justiça total. Tem um pouquinho de Cristo aqui, mas o resto você não fez. Aí você vai para o purgatório.
Só que a Escritura mostra o quê? Somos justificados pela fé. Não é que fala lá Romanos 5? Justificados pela fé, temos paz com Deus. Em que momento está falando? Você tem um pouquinho de paz, mas não tem toda, hein? Você fala, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ponto. Então, todos nós somos justos o suficiente para levarmos as nossas orações diante de Deus, e Ele é fiel para ouvir a nossa oração. Amém? E aí ele vai usar o exemplo de Elias, né? E aí você pode olhar, tá, mas eu não sou Elias. Elias era o profeta, né? Mas o próprio Tiago fala aqui, Elias era ser humano. Elias foi um grande profeta? Foi. Só que se a gente olha para a vida de Elias, ele teve os problemas dele, não teve? Lembra lá quando ele derrotou os 450 profetas de Baal? Pensa naquela cena, né? Todo mundo lá, e ele tirando sarro dos seu Deus está dormindo, hein? E não está escutando, não. E aí quando ele manda jogar água em volta do altar, e aí ele ora e Deus manda fogo. Pensa na cena, né? E aí ele mata os 450 profetas de Baal. Como que a gente sairia de uma situação dessa? Ninguém pode comigo agora. Eu e Deus estamos ali, ó. E o que a gente vê na história de Elias? Ele vai se esconder. Então a gente percebe, mas Elias não era o cara fortão? A gente percebe que ele era um homem que nem a gente, que tem medo. Ele estava com medo de Jezabel. Falei, essa mulher aí, não sei não, vai matar. Vou me esconder. Ele tinha acabado de matar 450 profetas de Baal. E fica com medo de uma mulher. Não, ela é muito poderosa. E vai esconder. É a gente como a gente. Falho, fraco, que dependia de Deus. Quem fez toda a obra? Deus, não foi ele. Quem botou fogo no altar? Deus. Quem deu a força? E a gente vê tantos milagres que aconteceram na vida de Elias. Era Deus. E aí, Elias era melhor que a gente? Não. E é isso que o Tiago está falando. A oração de um justo é muito eficaz. Elias era homem normal, como eu e você. Ele orou, né? E por 3 anos e 6 meses não choveu, até que ele orou de novo. E a gente vê aqui a questão da persistência, a perseverança da oração. Elias orou uma vez só? Não. E até quando foi para chover de novo, você lembra? Que ele manda o moço lá, vai lá, olha, vê se já... Não, ainda não tem, então. O que Elias fez? Ora de novo. Vai lá, olha, vê de novo. Não, ainda não tem nuvem nenhuma. Elias ora de novo. Vai lá ver de novo. Ainda não tem. Ora de novo. Vai lá de novo. Agora tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então agora se prepara que vai chover muito. Percebe? A perseverança na oração. Não é porque não viu o sinal a primeira vez. Deus nem deixa isso para lá. Já orei, Deus não fez nada, não vai fazer. Melhor procurar outra solução. Não, é perseverar na oração. É crer, continuar crendo que Deus é poderoso. E quando vê um pequeno sinal, adora. E adora porque Ele também é poderoso para fazer. Mesmo a gente não vendo, Ele é poderoso. Ele não deixa de ser Deus porque a gente não está vendo nada. Ele continua sendo Deus. Amém? Então a gente tem que trazer essa ideia para nós, dessa ênfase na perseverança. A oração, ela necessita de perseverança, assim como a adoração. Perseverar na oração, perseverar na adoração, isso exige um esforço nosso. Então a gente fala muito, a vida cristã não depende do nosso esforço. Realmente ela não depende, a nossa salvação não depende de nós. A cura não depende de nós. Nada depende de nós. Mas a perseverança na oração, sim. Porque isso é a gente se manter perseverante. Porque isso vai obrigar Deus a fazer alguma coisa? Não. Isso é para nós. Para a gente continuar crendo em Deus. Continuar confiando nele, continuar dependendo dele. A nossa perseverança não vai fazer Deus fazer. Você deve ter ouvido isso. Persevera na fé, porque senão Deus não faz. Não é assim que funciona. Se Deus dependesse da nossa fé para fazer alguma coisa, a gente estava perdido, né? É ou não? Ou alguém tem aquela super fé aqui que nunca duvidou de nada. Nunca passou uma sombra de dúvida quando você orou. A sombra de dúvida ela passa.
Mas aí a gente persevera na oração, confiando, declarando, a gente vai para as Escrituras e continua declarando. Ele é poderoso para fazer. Isso, a gente precisa da perseverança para continuar crendo, para continuar vendo Deus fazer. Porque se a gente não persevera, a gente enfraquece. Aí a gente vai parar de orar, aí não faz mais, aí vai parar de orar para todas as situações, aí acabou a vida de oração. Acabou a vida de oração, acabou a vida de adoração, acabou a comunhão com Deus, daqui a pouco, não vou mais para a igreja mesmo, não é para nada mesmo. Aí acabou, aí você se afasta. Aí acabou. Então, a gente não pode deixar a nossa fé enfraquecer. Amém? Então, para a gente concluir aqui, né, o que Tiago quer ensinar para a gente como igreja? Para a gente orar quando está sofrendo, para a gente louvar quando a gente tem ânimo, quando a gente tem fôlego. Você tem fôlego? Então, o que tem que fazer? Louvar. Não é só quando tudo está bem, né? A Bíblia fala, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A gente está respirando? Vamos louvar o Senhor. Em qualquer momento, qualquer situação. Se a gente tem fôlego para fazer isso, vamos fazer. E acho que todo mundo aqui tem. Senão não estava aqui. É chamar os presbíteros quando a gente está doente. É ter essa humildade de falar, eu preciso de oração. Eu estou com uma fraqueza. É confessar os nossos pecados uns aos outros e interceder uns pelos outros. Cuidar uns dos outros. E perseverar, como Elias perseverou. Então, isso que o nosso texto diz para a gente, né? E uma igreja que não abandona Deus, nem na dor, nem na alegria, nem no leito de morte, a gente não abandona Deus. Porque Deus não nos abandona nunca, né? E a gente ora porque a gente tem acesso ao Pai no nome de Jesus, né? Como eu falei aqui antes, Jesus é o nosso mediador. Por isso que a gente sempre ora no nome de Jesus, tá? Ele é o pastor sempre presente. Quando a gente estudou lá em Hebreus, ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós, porque é homem como nós somos. Jesus é o Deus homem. Ele não deixou de ser homem. Ele é homem até hoje, carne e osso. Num corpo glorificado, mas é carne e osso. Então tudo que a gente passou, Jesus passou. Ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Por isso nós podemos chegar diante dele e falar, eu estou passando por isso. E aí Jesus não vai pensar, o que será isso? Eu não sei do que ele está falando. Não, ele sabe. Não importa o sofrimento, Jesus sabe do que a gente está passando. E ele é misericordioso, amoroso e todo-poderoso para intervir na nossa situação. Amém? Isso é o que eu queria dividir com vocês hoje. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, nós meditamos a Tua Palavra e tivemos tantos ensinos poderosos aqui que Tiago nos ensinou. E Senhor, nós chegamos diante de Ti, em primeiro lugar com humildade, como o texto nos mostra, porque nós somos fracos, nós somos falhos, temos dificuldades, somos pecadores, mas o Senhor é um Deus todo-poderoso. Senhor, nos dê essa coragem de mostrar a nossa fraqueza para a igreja, para os pastores, para a liderança, para quem quer que seja. Mostrar o nosso pecado, confessar os nossos pecados. Nos dê essa coragem, Senhor, para que a gente possa ser curado. De mostrar que nós não somos super crentes, que nós não somos super humanos, mas nós somos falhos e dependentes da Tua graça, dependentes da Tua ação, dependentes da Tua intervenção na nossa vida. Senhor, nós confiamos em Ti e nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu toque, da Tua intervenção, todos os momentos da nossa vida. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar a perseverar na vida de oração e adoração. Que nós sejamos uma igreja da oração, uma igreja que adora, uma igreja que Te busca o tempo todo, uma igreja que confessa os pecados, uma igreja que cuida uns dos outros, uma igreja que vive como igreja para o louvor da Tua glória. Esse nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.